Agentes da Polícia Federal ainda estão cumprindo 21 mandados de busca e apreensão no âmbito das investigações sobre o caso da ABIN Paralela, tá? Dentre os alvos está o ex-diretor da agência do governo Bolsonaro, Alexandre Ramagem. Como noticiou o antagonista, quando a espionagem ilegal foi revelada em março ainda de 2020, a ABIN, na gestão Bolsonaro, usou de ferramentas de geolocalização em dispositivos móveis, como celulares e tablets, sem a devida autorização judicial e sem o conhecimento dos alvos. As buscas desta quinta-feira estão sendo conduzidas tanto no gabinete do Ramagem, aqui em Brasília, aqui do ladinho, aqui na Câmara dos Deputados, quanto em seu apartamento funcional na Câmara dos Deputados. Essa operação, denominada Vigilância Aproximada, é um desdobramento da Operação Primeira Milha, que foi desencadeada em outubro do ano passado, justamente com esse objetivo, de investigar o uso criminoso da ferramenta de espionagem por geolocalização chamada First Mile. Essa ferramenta, segura um pouquinho, Freds. Essa ferramenta, inclusive, ela foi adquirida durante o governo Michel Temer, mas ela teve esse uso ostensivo ao longo do governo Jair Bolsonaro. As investigações da Polícia Federal apontam que o software, né, adquirido para espionar, né, para você ter dados de GPS, ele foi utilizado para monitorar celulares de servidores públicos, políticos, policiais, advogados, jornalistas e até mesmo juízes. Segundo a gestão da ABIN no governo Lula, o programa foi adquirido no final do governo Temer, como eu falei agora há pouco, né? E foi utilizado até a parte do terceiro mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, tá bom? Só para a gente relembrar, porque você que nos acompanha aqui em O Antagonista Cruzeiro, você já sabe dessa história já há um bom tempo, tá? Não é novidade para você essa informação. Enquanto a concorrência fala, porque estamos, né, é um caso novo, não, você já sabia que isso acontecia. Tem aí a capa da Cruzeiro, Matheus? Porque essa ABIN paralela foi tema da Cruzeiro em março de 2020. Matéria do colega Fábio Serapião. Inclusive hoje está na Folha, tá? Então tá aí, você já sabia dessa história há muito, muito, muito tempo, tá bom? Deixa eu chamar logo o parlamentar aqui para nossa conversa, porque eu quero questioná-lo. Deputado, muito obrigado pela atenção, obrigado pelo convite, por ter aceitado, né, de participar aqui no Meio Dia em Brasília. Eu que agradeço. Muito obrigado por estar me recebendo aqui mais uma vez. Deputado, essa operação de hoje, se você olhar, observá-la sob o prisma da operação, sobre o prisma policialesco, você pode ter uma conclusão. Mas do ponto de vista político, ela mostra, de certa forma, que há um filme, né, que há uma tendência até de perseguição de adversários do governo Lula, porque é a segunda semana seguida em que nós temos um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro sendo alvo de uma ação da Polícia Federal. Ontem, os senhores fizeram uma manifestação lá na Câmara para denunciar o que vocês chamam de perseguição do governo Lula. Dá para falar que há uma perseguição do governo Lula a aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro? É possível se tirar essa conclusão nesse momento, deputado? Boa tarde para você. Muito boa tarde. Olha, o seu comentário foi preciso de como eu penso. Eu acho que todas essas questões policiais, investigativas, que merecem ser avaliadas, é um quesito. Agora, tem que se esforçar muito para fazer uma justificativa de que não é perseguição política, porque estamos em ano eleitoral, são dois candidatos a prefeituras importantes, no estado do Rio de Janeiro, que é carcomido por narcotráfico e corrupção historicamente, e você tem ali opositores a esses dois candidatos, que estão agora sendo indiciados, opositores desses candidatos, desses pré-candidatos, né, que têm o controle da máquina e são aliados ao governo federal. Então, politicamente, fica muito difícil de você justificar que não está tendo perseguição nenhuma. Além desse caso agora pontual, ou seja, estamos em vésperas de início de um processo eleitoral, já há todos os indícios anteriores de outras investigações com relação a fake news e tudo aquilo que
o judiciário colocou como sendo válido de ser investigado. Então, já existe aí um pano de fundo de limitação da oposição e agora temos um gatilho para que haja uma contundência maior contra os pré-candidatos a prefeituras importantes de todo o Brasil. Essa é a questão, né? Porque parece de fato uma coincidência. Porque na semana passada, o Carlos Jordi foi alvo de uma ação da Polícia Federal e ele é pré-candidato à prefeitura de Niterói. O Ramagem, ele é pré-candidato à prefeitura do lado do Rio de Janeiro. Embora ali, dentro do PL, nós sabemos que ainda há uma resistência do Carlos Portinho em endossar essa candidatura, né? O Portinho ainda tenta se movimentar para ser o candidato do partido, mas com a bênção do ex-presidente Jair Bolsonaro, então, de fato, Ramagem, ele é praticamente o nome que vai ser indicado pelo partido. Precisar ali apenas de uma acomodação do Carlos Portinho com Ramagem. O senhor acredita que outras, se acompanhar, né, se esse raciocínio for, né, se a gente for colocar para frente, o senhor acredita que outros pré-candidatos possam também ser alvo de ações da Polícia Federal no futuro? Há um receio da oposição nesse sentido, deputado? Com certeza, com certeza. Essa é a preocupação que a maioria da oposição tem, quem será o próximo, e a gente está vendo aqui o gatilho eleitoral. Eu acho que quando fica mais claro de que o desgaste político de colocar um pré-candidato às vistas do público com uma investigação, como se ele, supostamente ele tivesse cometido alguma infração, isso certamente, no mínimo, cria um efeito eleitoral. Né? No máximo, pode até levar uma indiciação ou perda de mandato, cassação, até mesmo prisão. No caso aqui, você veja, no caso do Jordi, ficou muito patente que as provas sobre as quais foram usadas para fazer ali uma busca e apreensão são muito fracas, muito tênues, e até houve provas falsas. No caso do Ramagem, é uma questão técnica, e me surpreenderia se por acaso também não fosse a mesma coisa. Por quê? Porque todos da Polícia Federal, aqui eu vou fazer um comentário geral, todos com que eu encontrei da Polícia Federal, diferentes matizes de pensamento, e dentro da Polícia Federal tem ideologia sim, como em toda instituição pública, tem alguns que estão mais à direita, ou alguns mais ao centro, outros mais à esquerda. Independente disso, o rigor técnico-jurídico dos policiais federais é exemplar. E o Ramagem se destoa até como sendo uma pessoa de extrema capacidade técnica. Então, me surpreenderia se ele, de fato, estivesse cometendo ali algum erro nessa investigação aí. Então, é bem provável que isso seja usado para diminuí-lo politicamente mais do que realmente leve a uma indenização. E também fica a grande questão, tiveram um ano inteiro, né, de 2023 para levantar esse caso, porque agora, em 2024, então, eu acho que é exatamente pelos efeitos eleitorais. Agora, deputado, do ponto de vista prático, ontem, inclusive daqui a pouco nós vamos exibir trechos dessa entrevista coletiva, ontem ocorreu uma entrevista coletiva de vários deputados e senadores da oposição, né? Eu confesso que na imagem eu não vi o frame se o senhor estava nessa coletiva, mas outros parlamentares... mas estava o Rogério Marinho, estava o Jordi, enfim, entre outros parlamentares, a Júlia Zanata, enfim, etc. Bia Kicis. Obviamente, e nessa coletiva, os parlamentares de oposição cobraram uma posição mais firme do presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco, e também do Arthur Lira, presidente da Câmara, para se coibir esse tipo de ação, porque, de novo, é a segunda ação envolvendo parlamentar em exercício de mandato em que a Polícia Federal vai lá vasculhar o gabinete, o que, em situações normais, né, é algo que deveria ser exceção, e me parece que já começa a virar uma regra. O que de fato pode ser feito, deputado? Que tipo de pressão pode ser feita em relação ao Rodrigo Pacheco? Em relação ao Arthur Lira, pode ser uma possibilidade para você tentar diminuir um pouco isso? Seria você dar seguimento a algumas leis para combater abuso de autoridade? Aquela PEC que limita a ação de ministro do Supremo pode ajudar isso, pode ajudar a arrefecer um pouco esse ânimo, esse ímpeto do Supremo e de pessoas que queiram perseguir os adversários do ex-presidente Jair Bolsonaro, quer dizer, os aliados, perdão, do ex-presidente Jair Bolsonaro e adversários do Lula.
O que de fato pode ser feito para você tentar restabelecer a ordem e restabelecer o equilíbrio entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário? Olha, sem uma reforma do judiciário, nós estamos chovendo no molhado. O parlamento, o Congresso, não existe. Tanto Senado quanto Câmara não vai existir esse ano se não houver uma pauta propositiva de reforma do judiciário. Eu digo isso que a grande luta que o Congresso vai ter neste ano de 2024 vai ser a luta por relevância. Nós estamos completamente irrelevantes. 2023 foi um ano, na minha opinião, que marcou o fim, de facto, da ação legislativa, do poder legislativo, exatamente pelas lideranças falhas, omissas do Senado, na mão do senhor Rodrigo Pacheco, e da Câmara, na mão do senhor Arthur Lira. Essas duas entidades não são líderes do legislativo, não compõem liderança do legislativo, não têm opinião de absolutamente nada. Eles são negociadores de poder. E claro que o maior beneficiário dessas negociações são as suas próprias carreiras. Em segundo plano, é a carreira de líderes partidários, que entre a liderança da Câmara e do Senado e os líderes partidários, eles atropelaram os processos legislativos de discussões importantes, que não foram travadas dentro do processo do regimento da Câmara e do Senado, como todas as reformas tributárias que foram passadas, além de outras. Então, eles não são líderes do legislativo. Eles são negociadores. Toda vez que a oposição cria um impasse, isso é bom para eles, isso vira moeda de troca. Porque com esse impasse que a oposição gera na opinião pública, na mobilização popular, eles negociam uma saída melhor para eles e uma saída melhor para os seus cúmplices, que são as outras lideranças partidárias. Então, temos um grande problema, sem dúvida, do processo dentro do legislativo, com lideranças falhas, falsas lideranças que são sistematicamente colocadas ali. Entra ano, cada 2 anos, cada 2 anos, ao menos na Câmara é isso que acontece. Então, nós temos que, a priori, ter um líder de verdade. Segundo, que esse líder de verdade coloque em pauta uma reforma do judiciário. Caso contrário, o que nós vimos em 2023 segue em 2024. Então, o grande desafio aqui é tornar o Congresso relevante mais uma vez, como se a gente esperasse que ele tivesse essa relevância no passado, que, de fato, nos últimos 10 anos, tem só deteriorado. Tá certo. O deputado, uma última pergunta, de forma muito objetiva, sobre o Ramagem. O senhor disse que conhece o Ramagem, conhece o trabalho dele. O senhor acredita que ele teria coragem de comandar um esquema de espionagem de adversários? Que ele teria coragem de fazer dossiês para entregá-los para Flávio Bolsonaro, para Jair Renan ou para quem quer que seja? Olha, o que eu posso dizer do Ramagem é uma pessoa extremamente correta. É uma pessoa que eu fiquei até impressionado com. É uma pessoa introvertida, técnico, muito correto. E eu acho que muito difícil de imaginar ele em algum esquema que possa violar ou colocá-lo e colocar aquele quem ele é favorável em uma luz negativa perante a lei. Eu vejo ele como um representante fidedigno, um parlamentar fidedigno do Estado de Direito. É assim que eu o conheci. Não posso julgar com relação a qualquer relação que ele possa ter, o incentivo que ele possa ter tido fora desse perfil dele. É por isso que eu digo, me espantaria se por acaso viesse à tona que de fato ele tinha aí uma organização criminosa, um grupo criminoso violando o Estado de Direito, as leis e as regras e toda a carreira que ele teve como policial federal. E eu acho que ele destoa e foi selecionado pelo Jair Bolsonaro, imagino que seja exatamente por essa qualificação técnica que ele sempre porta. Então, estou dizendo aqui só um comentário de perfil e personalidade. Me chocaria. A Polícia Federal investiga se a Agência Brasileira de Inteligência foi utilizada durante a gestão do hoje deputado federal Alexandre Ramagem para espionar ministros do Supremo,
governadores, senadores e aliados do presidente Lula, tá? Pelas informações que nós tivemos junto com os integrantes da PF, entre os políticos que foram espionados pelo software espião Fort Mile estão os ministros do STF, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o atual ministro da Educação e então governador do Ceará, Camilo Santana. Deixa eu tentar explicar um pouquinho, segura um pouquinho, Freitas, porque havia uma suspeita dentro da BIM de que Moraes, né, e o Gilmar Mendes faziam parte de um grupo, né, que teria como foco desgastar a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pode complementar. E dentro desse grupo também faria parte o Rodrigo Maia. Em relação ao Camilo Santana, a ABIN chegou a utilizar um drone para espionar a residência do ex-governador do Ceará em 2021.